quem é Jesus? Pessoas diferentes têm ideias diferentes sobre quem era Jesus. Sabemos que Jesus realmente existiu, pois há evidências históricas, além dos evangelhos e de outros escritos cristãos. Há também fontes não cristãs, como os historiadores romanos Tácito e Suetônio. O historiador judeu Flávio Joséfo, nascido no ano 37 d.C., descreve Jesus e seus seguidores assim: havia nessa época Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois foi executor de obras maravilhosas que ensinava a homens que acolhem a verdade com prazer. Ele atraía para si de igual forma muitos judeus e muitos gentios. Esse homem era o Cristo. E quando Pilatos, acatando a sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram no princípio não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo novamente no terceiro dia, tal como os próprios profetas divinos tinham predito estas e 10.000 outras maravilhas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiram até hoje. O Novo Testamento da Bíblia é a nossa melhor fonte de informações sobre Jesus, pois é rico em comprovações manuscritas, comparando seus textos com outras obras históricas. Então, quem é Jesus? Homem judeu que nasceu em Belém, na Judéia, famoso por ser um grande mestre e operador de milagres, crucificado pelas autoridades romanas. Jesus era inteiramente humano. Ele tinha um corpo, emoções e experiências exatamente como as nossas. Jesus sentiu cansaço e fome. Ele ficou irado e sentiu tristeza e amor. Ele foi tentado, como vemos em Marcos 1,13. Ele teve aprendizado em Lucas 2, 46 a 52. E teve um trabalho. Foi carpinteiro como José. E foi obediente. Vemos isso em Lucas 2, 51. Esse maravilhoso e sábio homem também fez afirmações chocantes sobre si mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele alegou ter autoridade para perdoar pecados e que julgaria o mundo. Ele disse ser o Messias, o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Jesus não nos deixou margem para que pensássemos nele apenas como um homem bom. Um homem normal que dissesse as coisas que Jesus disse não seria um homem bom. Se ele acreditasse no que dizia, ele teria que ser louco. Se não acreditasse nisso, mas dissesse tudo de qualquer forma, somente para conseguir influência sobre as pessoas, então ele seria um mau caráter, um impostor. Então, por que cremos que Jesus não era um mau caráter ou um impostor, mas sim o único homem Deus? Pelo seu ensino. Por exemplo, o Sermão da Montanha, as suas obras, o seu caráter, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a sua vitória sobre a morte. Como sabemos que ressuscitou? O túmulo vazio, a sua aparição a mais de 500 pessoas em 11 ocasiões diferentes e a natureza das aparições, como vemos em Lucas 24, 37 a 43. E como efeito imediato, o nascimento e o crescimento da igreja cristã, e como efeito no decorrer dos séculos, a experiência dos cristãos ao longo do tempo. Jesus era alto, loiro e de olhos azuis? Provavelmente não. Se formos honestos, nós não temos a menor ideia de como era a aparência de Jesus. O que nós sabemos é que ele era irresistivelmente atraente, pois pessoas de todas as idades, de ambos os sexos e de diferentes conhecimentos aglomeraram-se ao redor de Jesus. Havia mais do que as histórias interessantes e estranhas que ele contava. Mais do que o fato de ele sozinho parecia não estar assustado pela ameaça das autoridades romanas e judias, mais até do que os milagres inacreditáveis que ele realizou. Mesmo hoje, mais de 2.000 anos que Jesus andou pelas ruas da Galiléia e de Jerusalém, milhões de pessoas, nem todas elas cristãs ou até mesmo religiosas, continuam a reconhecê-lo como o mais atraente
o mais perfeito, o mais desafiador humano que já existiu. Diante disso, chegamos à mesma conclusão a que chegou C.S. Lewis. Ficamos, portanto, diante de uma escolha assustadora. Ou Jesus era, e ainda é, exatamente aquilo que dizia ser, ou então foi um lunático, ou coisa pior. Como para ele é evidente que Jesus não foi um lunático e nem um demônio, Lewis conclui: por mais estranho, assustador e improvável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus.